Agora que a gente aprendeu já como movimentar as peças, quais peças existem no tabuleiro, as formações que existem no tabuleiro, a gente aprendeu como organizar o tabuleiro, as peças, e a gente já sabe que as brancas iniciam. Mas ainda falta uma coisa: como eu vou ganhar o jogo no tabuleiro? Vocês lembram que quando eu estava mencionando o rei, eu falei que ao você capturar o rei, adversário, você vai ganhar a partida de xadrez. Isso é uma verdade. Porém, o rei do xadrez ele não é capturável, se eu posso dizer assim. Você não vai tomar o lugar dele e colocar uma peça sua como você faz com outras peças. O rei ele nunca vai sair do tabuleiro. Grave isso na memória. O rei ele nunca vai sair do tabuleiro. Tanto o rei preto como o rei branco eles vão ficar no tabuleiro. Eles não são capturáveis. Mas eles não são capturáveis porque você falou que eu tenho que capturar eles para poder ganhar a partida. Então é agora que a gente vai entrar no assunto do vídeo. Cheque e checkmate. O rei é a peça mais importante do tabuleiro. Se você perde ele, você perde o jogo. E no xadrez a gente tem um esquema, se eu posso dizer assim, de que você tem que avisar quando estiver atacando o rei adversário para que o seu adversário tenha uma noção de que o rei dele está sendo atacado. Sempre que seu rei estiver sob um ataque, a sua prioridade é proteger o seu rei. E quando o rei está sob um ataque, quando tem uma peça atacando o rei, uma peça que tá dizendo, se na próxima jogada você não tirar o seu rei daí, eu vou capturar. Se o rei tiver sendo atacado por uma peça, dessa forma, a gente classifica isso como um cheque, que é uma ameaça direta ao rei. Como exemplo de cheque eu posso dar aqui. Eu sou branca, eu vou movimentar essa minha dama no sentido de diagonal até essa casinha aqui. Então vamos lá, movimentei. Agora, se vocês lembrarem como a dama se movimenta, ela se movimenta no sentido de coluna, linha e diagonais. Se você prestar atenção, o rei preto, ele tá em uma das diagonais da dama. Ou seja, a dama ela tá atacando essa casa que o rei tá. Então ela tá dizendo, rei, se você não sair daí, na próxima jogada eu vou tomar você. Então isso é o que a gente classifica de cheque. É uma ameaça ao rei, quando tem uma peça atacando o rei. E nesses casos, o seu rei tem que fugir, tem que se defender de alguma forma. Porque se você perder o rei, você perdeu o jogo. E você é obrigado, você não tem opção. Você é obrigado a proteger o seu rei. Um outro fator a ser discutido sobre o cheque é que o rei ele não pode se colocar em xeque. Por exemplo, o meu rei branco está nessa casinha aqui. A dama preta ela está atacando essas casas e essas casas. Ou seja, para o meu rei sobrou apenas essa casinha para se mover, porque todas as outras casas estão sendo atacadas pela dama. Se eu colocar meu rei em uma dessas casas, eu vou estar me colocando em perigo, vou estar me colocando em xeque. O rei ele tem que estar sempre protegido. O rei não vai se suicidar, não vai se colocar em xeque. E quando ele estiver em xeque, quando uma peça colocar ele em xeque, você é obrigado a automaticamente, naquele momento, proteger o rei. Esquece tudo que você está fazendo e vai proteger o rei. Quando o rei estiver salvo, você pode continuar a partida do jeito que você quiser. É a minha vez, eu sou as brancas. E o meu objetivo aqui é dar um cheque no rei adversário, atacar o rei adversário. Como que eu vou atacar o rei adversário? Lembre que o rei não pode dar cheque no outro rei. Eles não podem chegar um perto do outro. Sempre tem que ter uma casinha entre eles. Então o rei nunca vai dar cheque no outro rei. Então se eu já falei que um rei não consegue dar cheque no outro rei, sobrou que peça que pode dar cheque nesse rei aqui? A torre. Lembre que a torre se movimenta em linhas e colunas. E se eu for me movimentar aqui em linha, se eu for para cá, ou para cá, ou para cá, nenhuma dessas casas eu vou estar atacando o rei. Nenhuma delas eu vou estar atacando o rei. Mas se eu subindo em coluna, até a linha que o rei tá, que é essa linha aqui, linha 7, eu vou estar atacando o rei.
porque minha torre movimenta em linha. Se o rei descer, como eu vou atacar o rei novamente? Descer na torre também. Cheque de novo. Se o meu rei descer, se o rei de adversário descer de novo, eu posso dar cheque mais uma vez. Ó. Cheque. Sempre que você atacar o rei adversário, você fala cheque. Tá, eu aprendi que o rei, quando ele tá em perigo, eu tenho que proteger ele. Beleza. Porém, como eu vou proteger o rei? A gente tem três formas possíveis de fugir de um cheque. Que são elas: capturar a peça que está atacando seu rei, colocar uma peça bloqueando o cheque, e a terceira e última é fugir para uma casa que não esteja sob ataque. Nessa posição, podemos perceber que o rei branco ele está sobre um ataque do bispo preto. Então o bispo preto, lembra que o bispo anda em diagonal. Viu? Ele anda em diagonal. Então o bispo está atacando o rei. Se o meu rei está sendo atacado, eu vou ter que proteger ele. Como eu vou proteger ele? Usando aquelas três ideias que eu falei. A primeira seria você tentar capturar a peça adversária. Se você vê que tem a opção de você capturar a peça que está atacando seu rei, você vai lá e captura. Porque já vai tirar um ataque de cima do seu rei e você vai poder continuar a jogar. Ou seja, nesse caso em específico, eu não posso continuar jogando capturando esse peão. Porque eu estou em xeque do bispo. Eu sou obrigado a me defender. Então eu não vou capturar esse peão, porque não é esse peão que tá atacando o meu rei. Que tá atacando o meu rei é esse bispo. Eu tenho alguma peça que pode capturar esse bispo? Tenho, porque o peão, esse guerreiro aqui, ele ataca em diagonal. E esse bispo aqui está literalmente na diagonal que o meu peão captura. Então eu posso ir lá e simplesmente capturar. E o meu rei está salvo. Agora eu posso continuar a partida normalmente, sem me preocupar. Agora aconteceu uma situação parecida. O meu adversário me deu cheque mais uma vez com o bispo. Só que dessa vez eu não tenho um peão nessa casa para atacar o bispo. E agora? Eu estou em xeque. Agora eu tenho que procurar se eu tenho uma peça que possa capturar aquele bispo ali que está me atacando. Eu já procurei e eu não achei. Não achei nenhuma peça que possa capturar aquele bispo ali. Se eu não achei uma peça que possa capturar a peça que está atacando o meu rei, eu vou para a segunda opção, que é tentar bloquear o cheque com alguma peça. Então, o bispo adversário ele está atacando o meu rei em diagonal. Se ele está me atacando em diagonal aqui, a minha intenção é proteger o meu rei colocando uma peça ou aqui em uma das casas entre o cheque. Se eu colocar um cavalo aqui, e o cavalo anda em L, 1, 2, 3, bloqueei o cheque, porque o bispo não está atacando mais o meu rei, está atacando o meu cavalo. Outra ideia seria avançar esse peão, porque o bispo ele não vai estar mais atacando o meu rei, ele vai estar atacando o peão. Outra ideia seria colocar esse bispo aqui na diagonal do meu rei. Agora o bispo ele está atacando o outro bispo. Essa é outra forma de fugir do cheque. Mas sempre lembrem da ordem. A primeira coisa que você vai procurar é uma forma de capturar a peça que está te atacando. A segunda forma é você colocar uma peça na frente, você bloquear o cheque adversário. E agora, estou sendo atacado pela dama. A dama atacando aqui em diagonal meu rei. Vocês lembrem de sempre estar olhando o rei de vocês. A cada lance do seu adversário, você olha se o seu rei está sendo atacado ou se você tem uma forma de atacar o rei adversário. Vocês têm que procurar atacar o rei, porque o rei é o que vai fazer você ganhar o jogo. Não é capturar muita peça não, lembrem disso. Então vamos lá, meu rei está sendo atacado aqui. Vamos para aquelas três ideiazinhas. Vamos para a primeira. Será que eu tenho como capturar a dama com alguma peça? O peão ele só captura aqui em diagonal. Então não tem como capturar a dama. Que ela não está em nenhuma das diagonais do nosso peão. O cavalo ele só anda em L. Então uma, duas e uma para o lado. Se a dama tivesse aqui eu capturava, mas como não tá. E o meu bispo ele só anda em diagonal. Então não tem como eu chegar aqui nessa casa. Então eu não tenho como capturar a dama. Agora a gente vai para a segunda opção. A segunda opção seria colocar uma peça aqui na frente.
Mas meu bispo branco ele não tem como trocar de cor. Ele só vai ficar nas casinhas brancas, então não tem como ele vir pra cá nessas casas escuras. O meu cavalo ele vai andar em L, então no máximo ele vai vir pra essa casa. O peão só anda pra frente. E como tem uma peça na frente aqui, ele vai ficar obstruído, só vai poder vir pra essa casinha. E a minha torre ela tá travada. Então não tenho como colocar nenhuma peça nessas duas casas que tá sendo cheque. Então qual é a terceira forma de fugir de um cheque? É literalmente eu escapar para uma outra casa que não esteja sendo atacada. Eu vou pegar o meu rei, vou procurar uma casa que ele possa caminhar, ele possa fugir e que não esteja sendo atacada. Então, meu rei está sendo atacado assim. Tem alguma casa que o meu rei possa movimentar, uma casa ao redor dele que não esteja sendo atacada por nenhuma peça? Tem a casa D2. Então, meu rei pode subir para D2 e tá livre do cheque. Tá, mas se eu procurar as três formas e não conseguir de nenhuma maneira escapar do cheque, aí nesse caso a gente considera como checkmate. Checkmate seria literalmente o rei sendo morto, o rei estando em um ataque de uma peça e não conseguir de forma nenhuma escapar desse ataque. Por exemplo, podemos citar aqui, essa dama ela está atacando o rei aqui diagonalmente. O rei, a única casa que ele poderia escapar seria essa casa que está sendo atacada. E como a gente viu naquele outro exemplo, eu não tenho como capturar essa dama com nenhuma dessas peças aqui. E também não tenho como colocar nenhuma peça aqui na frente. Então, nesse caso, é checkmate. O rei está sendo atacado, está sobre um ataque de uma peça. Ele está num cheque. E ele não tem como escapar desse cheque. Então, a gente considera isso como um checkmate.